Quero saudar os irmãos na paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Graças a Deus porque nós estamos reunidos aqui mais uma vez, mais uma noite, mais uma ocasião de culto. Nós entoamos os louvores muito bonitos, louvores que têm conteúdo realmente edificante para nós, que nos ensina bastante. A ideia dos louvores é justamente essa, né? Que Deus seja louvado através de uma descrição nos louvores sobre quem Ele é e o que Ele faz, e que com isso nós aprendamos, né? Tendo em vista que os louvores devem ser inspirados nas Escrituras, e é nas Escrituras que a gente descobre sobre o caráter de Deus, sobre quem Ele é e as coisas que Ele realiza, que Ele promove, que Ele gosta e que Ele faz. Então a gente também aprende com os louvores quando eles são sadios dessa forma. Graças a Deus que nós já louvamos, entoamos os louvores. Agora nós vamos para a segunda parte da reunião, que é a ministração da palavra. E a gente vai hoje para a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo de número 5. Hoje nós estamos com um fundo musical vizinho bem característico, né? Primeira epístola de João, capítulo 5, dos versículos 1 a 5, amém? O título aqui diz A Fé em Cristo, pode estar diferente em algumas aí, mas o sentido vai ser o mesmo, né? Embora possa ter outras traduções também. 1 João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5, que diz o seguinte: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Até aqui a leitura. Aqui é uma parte, né, uma continuação daquilo que João está desenvolvendo nessa carta. Uma das coisas que a gente mais vai ver João desenvolvendo nessa carta é sobre o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus, como ele deve ser, o nosso amor para com os irmãos, né, nós que somos uma comunidade de crentes em Jesus Cristo, vai tratar do amor que nós devemos ter uns pelos outros. Ele vai dizer que se nós não nos amamos, não amamos nem mesmo a Deus a quem nós não vimos. Fala muito sobre essa unidade que a igreja deve ter e sobre crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é de fato o Cristo, como nós lemos aqui no versículo de número 1, né? Crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido, porque a palavra Cristo, ela significa isso, ungido de Deus. Bom, o que a gente pode, observando essa leitura, o que a gente retém dessas breves palavras que a gente leu, que foi uma leitura muito curta e muito breve, mas tem muita coisa aqui que a gente pode observar e pode destrinchar, né? A gente pode observar primeiro nessa leitura que quem crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Quem crê que Jesus é o Messias é aquele que nasceu de Deus. Mas tem muita gente mundo afora que acredita que Jesus ele é o Filho de Deus e mesmo assim não é salva. De fato, tem muita gente que, inclusive ao longo da história, não só no nosso tempo atual, mas ao longo da história, de uma certa forma acreditou no que lhe foi passado sobre uma pessoa chamada Jesus, que ele era o Filho de Deus e que ele era um ungido de Deus, o Messias. Teve sim pessoas que acreditaram nisso e se perderam ao longo da história. E a história continua se repetindo hoje. Também tem gente que fala: você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. E aquela pessoa está perdida, né? Então, aí a princípio pode dizer: mas João está falando aqui que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, então todo mundo deveria ser salvo, todos esses que creem. É porque a gente tem que entender de que forma é esse crer. Primeiro a gente lembra do que Tiago fala na carta dele: o crer que Deus existe por si só não salva.
Ele vai dizer, você crê que Deus é um só, você acredita que Deus existe, você faz bem. Mas os demônios também creem em Deus, com um diferencial de que eles estremecem, eles tremem diante desse saber que eles carregam. Então só acreditar que Jesus exista, só acreditar que Jesus ele veio realmente a esse mundo e ele tem em si mesmo a própria divindade, é um conhecimento que por si só não vai salvar a pessoa. Tem muita gente que realmente creu, como a gente está falando, não foi salvo ao longo da história, né? João está ensinando aqui que a fé em Jesus Cristo, em Jesus como o Messias, é a marca do novo nascimento. Não tem como alguém dizer, por exemplo, que é crente e não crer em Jesus. Não tem como alguém dizer que manifesta fé no Deus único e verdadeiro e ela não crer em Jesus. A exemplo, o povo muçulmano. Eles creem que Alá é Deus. A gente fala Alá, eles creem no Deus abraâmico. Mas eles não creem em Jesus Cristo como Messias. São um povo que nasceu de novo, mesmo dizendo que acreditam no Deus de Abraão? Não, porque a Bíblia está afirmando claramente que aquele que nasceu de novo, ou seja, aquele que foi salvo e alcançado pela graça de Deus, é aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias. Se a pessoa não crê nisso, então está perdida. E se ela não crê nisso de uma forma em que isso se torna algo transformador, que transforma a vida dela, está perdida. Não é somente crer que Jesus exista e que Ele é o Messias, embora a Bíblia vai dizer que a gente deve crer que Deus exista e é galardoador dos que o buscam, como parte da fé, mas apenas acreditar e isso não me mobilizar a ter o meu caráter transformado e a me mover na direção deste Cristo em quem eu digo acreditar, por si só não salva. É isso que a gente quer deixar muito bem claro e esclarecido aqui. Mas aquele que nasce de novo, ele crê, necessariamente, é obrigatório, crer que Jesus Cristo é o enviado de Deus e ele é o Messias. Ele não apenas aceita isso como um fato. Essa é a diferença. Não é só aceitar que Jesus é o Cristo como um fato, mas confiar nele como seu Senhor e Salvador. Eu creio que Jesus ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. E como ungido de Deus, eu acredito que ele é a pessoa por meio de quem eu posso acessar a Deus, chegar até Deus e ser salvo. Então eu vou me enraizar nele. Essa é a fé verdadeira no Filho de Deus que de fato salva e que de fato evidencia que uma pessoa nasceu de novo. Se ela não tem isso, peça a Deus graça para que tenha e para que seja salvo. Porque enquanto isso não acontece, não se manifesta, a pessoa ainda permanece longe do Messias, longe de Jesus Cristo. O texto continua, ainda no verso 1. Todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama aquele que gerou a Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus, o Pai, também ama ao que dele é nascido. Então ele vai deixar muito bem claro que o amor a Deus reflete, ele respinga e ele também vai em direção àqueles que por Deus são nascidos de novo. É isso que ele está dizendo aqui, Não é somente, eu amo a Deus, mas a pessoa é indiferente com os outros irmãos. A gente leu aqui, por exemplo, no Salmo de número 133, nosso pastor trouxe para a gente no início da mensagem, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e toda aquela coisa. No final vai dizer, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. A gente lembra que esse salmo faz parte do conjunto dos famosos salmos de romagem, se eu não me engano, que eram os salmos em que o povo, quando ia peregrinando para Jerusalém, eles entoavam, eles cantavam porque refletiam a situação deles. Era bom que ao longo da peregrinação para as festas que eram celebradas na capital de Israel, que era Jerusalém na época, que eles fossem unidos, que eles estassem ali para se ajudar, quando acampassem para se ajudarem com alimento, para se ajudarem com proteção, com amparo, com o que fosse necessário ser dado. Sobre essa união que eles deveriam ter. Vocês estão caminhando juntos para Jerusalém, vocês são todos servos do mesmo Deus, então se ajudem no caminho. Quão bom e quão agradável é que as pessoas vivam unidas como se fossem irmãos. É isso que o Salmo está dizendo. E a gente lê isso aqui, quando João fala sobre isso, aquele que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele é nascido. O amor por Deus e o amor pelos irmãos são coisas inseparáveis. Não é possível afirmar que uma pessoa ame a Deus enquanto despreza aqueles a quem Deus
trouxe para junto de si, aqueles a quem Deus congregou para junto de si. Amar a Deus significa amar também toda a sua família, que são os demais irmãos na fé em Jesus Cristo. Continuando o texto, a gente entra também no verso 2 e diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O amor por Deus ele vai se demonstrar pela obediência, né? Pela nossa devoção a Deus em segui-lo. Não existe também a pessoa dizer que ela ama a Deus e ela despreza o que Deus fala. Não existe a pessoa dizer que ama a Deus e ela vira as costas para o que Deus ensina. E ela simplesmente não quer saber de viver conforme os mandamentos e as ordenanças de Deus. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Sim. Mas Jesus é quem vai dizer para a gente: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Ele diz isso para os discípulos dele. Ele vai dizer também, em um dado momento, no Evangelho de João, inclusive escrito por esse autor aqui também, ele vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nesta pessoa morada. Então Jesus ele deixa muito bem claro que é uma conexão clara. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não tem como as duas coisas serem separadas. Quem ama Jesus Cristo guarda as suas palavras. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Por questão de agrado. Se a gente ama uma pessoa, a gente sempre quer ver aquela pessoa feliz, satisfeita, agradada. E quando a gente ama alguém, a gente sempre vai procurar fazer por aquela pessoa coisas e tomar atitudes que vão gerar esse agrado, essa satisfação, essa alegria. Da mesma forma com o nosso amor para com Deus. Se nós amamos a Deus, a gente vai sempre querer deixá-lo satisfeito. A gente vai sempre querer deixá-lo alegre. E não tem outra forma de fazer isso senão sendo agradáveis a Ele através da obediência aos seus mandamentos. Não tem como dizer que a pessoa ame a Deus, declarar amor genuíno por Deus, e ela não obedece. Às vezes a pessoa pode fazer isso com base só no mero sentimentalismo. Sente alguma coisa, sente um calorzinho no coração e diz: eu amo a Deus. Mas você vai ver a vida completamente aversa do Deus a que ela diz amar. Então as coisas aqui elas não podem ser separadas. Se a pessoa ama a Deus, ela necessariamente guarda a sua palavra. Até porque só é possível amar a Deus se a pessoa tiver em si o Espírito do próprio Deus, que leva a pessoa tanto a amar a Deus quanto a obedecê-lo. Então só é possível dentro desse contexto, né? Então o amor bíblico ele não é apenas sentimental, ele se expressa em uma vida de fidelidade, né? Sendo fiel àquela pessoa a quem nós dizemos amar. No caso de Deus, é sendo fiel a Ele, guardando os seus mandamentos, como a gente acabou de ler aqui no verso número 2. O verso 3 diz o seguinte: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Em outras traduções, não são penosos, não são difíceis de serem cumpridos. É isso que está dizendo aqui. Então, João ele fala: nisso consiste o amor de Deus, que nós guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados para nós, né? Então, ele descreve aqui para a gente que significa que obedecer a Deus seja sempre... não significa que seja sempre fácil. Quando ele fala os mandamentos de Deus não são pesados, não significa que sejam fáceis de serem cumpridos. Até porque se de um lado nós temos que obedecer a Deus, do outro nós temos ainda o nosso pecado que combate contra o novo coração que nós recebemos em Cristo. A gente sabe dessa luta pelo que Paulo descreve lá na carta aos Gálatas. Então nem sempre é fácil obedecer a Deus. Quando ele diz aqui que os mandamentos de Deus não são pesados. Então é fácil obedecer? Não necessariamente. Mas o que ele quer dizer quando diz que esses mandamentos eles não são penosos, né? Que uma vez em que nós passamos a viver para a glória de Deus, em que nós somos regenerados em nosso coração e passamos a viver com o Espírito de Deus habitando em nosso ser, a obediência a Deus ela vai deixar de ser um fardo para se tornar uma coisa que para nós é resposta de amor. Para a pessoa que não é, por exemplo, salva em Jesus Cristo, ela pode até por um tempo da vida dela, ou ao longo de toda a vida dela, viver como um crente. Mas ela nunca vai se sentir plena, satisfeita,
feliz em estar fazendo aquilo e vai estar sempre achando aquilo um peso. Vai estar sempre achando aquilo um fardo pesado. Essa é a diferença. Quando João fala que os mandamentos de Deus não são pesados, é isso aqui. A nossa obediência passa a ser uma resposta de amor a Deus e não simplesmente de legalismo. Não simplesmente de, eu tenho um dever a cumprir e eu tenho que cumprir o meu dever. Não. Porque realmente se torna pesado quando é assim. Eu só faço porque é minha obrigação fazer. Eu não falo, diferente do eu faço por quê? Porque eu tenho ímpetos de amor por aquela pessoa. Então é isso que significa quando João fala que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos, né? Porque nós encontramos prazer em Deus. Encontrando prazer em Deus, a gente encontra satisfação em fazer aquilo que dá mais prazer ainda a Ele. Então, por isso que não são pesados. Não é fácil realmente sermos obedientes a Deus em todo tempo. É dificílimo. Mas o nosso coração regenerado, né, o Espírito Santo transformando o nosso coração, a gente passa a desejar aquilo que é agradável ao Senhor nosso Deus. Então, isso que significa que não são pesados os mandamentos de Deus. Continuando no verso 4, a gente lê o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos falar isso. Então, João afirma aqui que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. O que é o mundo? Né? Mais uma vez relembrando que a gente sempre fala aqui. Mundo aqui representa o sistema de valores que se opõe a Deus. Sempre quando a gente ouve a palavra mundo em alguns contextos aqui na Escritura, não é o mundo cada indivíduo, não é o mundo, nós somos contra o nosso próprio planeta ou contra a nossa própria espécie, não. É contra o sistema de valores que são opostos aos valores de Deus. Então João está falando que nós, todo aquele que é nascido de Deus, vence esse mundo, vence esse sistema que enaltece, que glorifica os valores que são opostos à natureza e ao ser de Deus. Todo aquele que é regenerado em Jesus Cristo vence esse sistema, segundo o que ele mesmo está dizendo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a fé em Jesus Cristo é que é a promissora, digamos assim, dessa vitória. Não é fruto do nosso próprio esforço, não é fruto de qualquer coisa que haja em nós ou que deixa de ter em nós, não é fruto das nossas uniões. Tudo isso é muito bom. É bom quando a gente se esforça, é bom quando a gente procura se dedicar para produzir bons frutos, é bom quando a gente se une, tudo isso é muito bom. Mas se a pessoa não tiver a fé genuína em Jesus Cristo, ela não vence o mundo. Muito pelo contrário, pode até demorar um tempo, mas ela sempre vai acabar sendo tragada. Ela que vai acabar sendo vencida pelo sistema do mundo que é oposto a Deus. Se por um lado aquele que vence o mundo é aquele que crê em Jesus Cristo, o que não tem a fé genuína vai ser vencido por ele. Vai ser vencido pelo mundo. O que vence o mundo é a fé no Filho de Deus, única e exclusivamente. E no fim ele pergunta: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, mais uma vez é o que ele está reafirmando. A fé é o que vence o sistema mundano. E qual fé é essa? A fé no Filho de Deus. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mais uma vez apontando para nós a exclusividade de Jesus Cristo. As pessoas buscam muitos caminhos de paz interior, buscam muitos caminhos de melhorar como ser humano, de melhorar para consigo mesmo, de alcançar um nível superior que a pessoa não alcançou, de ser diferente do mundo ao redor. E a gente sabe que só em Jesus Cristo que a pessoa encontra isso. Muita gente vai dizer e afirmar que encontrou isso em outras religiões, em outras entidades, em outras filosofias, em outros ideais. Ela se ilude com isso, porque a gente sabe que a resposta que Deus nos dá é que somente a fé em Cristo é que realiza isso. Só Jesus Cristo é que pode nos garantir que nós alcançaremos paz, que nós venceremos esse mundo, que nós transcenderemos além de todo esse sistema sobre o qual o mundo vive há séculos e séculos e nada muda e tudo continua o mesmo, igual Salomão sempre diz, nada é novo debaixo do sol. A gente vê lá em Eclesiastes escrito, é só em Jesus. Não é em Buda, não é em Maomé, não é nas religiões hinduístas, não é nas religiões
diversas que as pessoas têm por aí, não é nas entidades que elas cultuam. Ah, mas em tal religião eu prosperei, em tal religião eu era um ninguém e me tornei tal pessoa, eu conquistei isso, conquistei aquilo. E daí? No que isso te ajudou a vencer o mundo? Tudo isso vai se acabar, vai minar. Esse mesmo livro que a gente está lendo aqui, se a gente voltar no capítulo de número 2, vai dizer: ora, o mundo passa e a sua concupiscência e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que adianta a pessoa pensar dessa forma? Ah, mas eu era ninguém, eu morava na rua, eu não tinha nada, e depois quando eu passei a servir tal orixá, depois que eu passei para tal religião, eu mudei de vida, eu melhorei. Vai ficar tudo aí. Tudo aí, o mundo passa e a sua concupiscência. E se é aquele que faz a vontade de Deus é aquele que permanece, então podemos dizer que as pessoas que andam também com o mundo passarão junto com ele. Não vai ter adiantado de absolutamente nada. Mas aquele que está em Jesus Cristo, que vive com Jesus Cristo e em Jesus, esse é o que vence o mundo. Que é a pergunta que é feita no versículo de número 5. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? De qualquer outra forma, aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que não crê em Cristo, não venceu o mundo, permanece cativo desse mesmo mundo, ou seja, vencido por ele, continua cativo dele, e infelizmente passará junto com ele também. O mundo vai passar e essa pessoa passará juntamente com ele, não vai permanecer. Porque essa é a realidade que nós encontramos nas Escrituras se nós lermos aqui. Tudo isso para nós chegarmos à conclusão de que Jesus Cristo é de fato o único, como ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo. Ninguém pode ir a Deus, o Pai, se não for através de mim. E é verdade. Por que ninguém pode ir a Deus se não for por meio de Jesus Cristo? Primeiramente porque o próprio Deus, o Pai, conclui isso. Quando ele fala, esse é o meu filho amado, é ele, vocês devem ouvir, lá no Monte da Transfiguração. Porque a gente vê no Salmo de número 2 ele dizendo, beijai o filho para que não se ire. A gente sabe que aquele salmo é sobre Jesus, sobre o Messias. Beije o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Ou seja, a vontade de Deus para todas as pessoas, para todo e qualquer ser, é que estejam aos pés de seu filho. O próprio Deus declara que é através de seu filho que as pessoas se achegam através dele, e em tantos outros momentos da Escritura. E a gente tem o próprio Jesus falando conosco que ele é único e exclusivo, não tem outra fonte, não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro jeito de nós chegarmos a Deus se não for através de Jesus. Não existe outra fé que salva, não tem outra fé que faz com que a gente saia triunfante sobre o mundo senão a fé em Jesus. E não tem como nós amarmos a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não tem como nós desenvolvermos amor pelas outras pessoas se não for em Jesus Cristo também. Então a gente vê como ele é extremamente exclusivo. Existem esses questionamentos tolos que as pessoas fazem no século. Tantas e tantas religiões, tantos e tantos deuses e só a sua que é a correta. Mas tem como você filtrar para descobrir qual é a correta? Só porque existem mais de 50, 60 marcas de carros, é um número hipotético, eu não sei quanto tem exatamente. Não quer dizer que eu não possa filtrar para descobrir quais são as melhores e qual seja a melhor dentre elas? Claro que tem. Eu vou dizer que uma religião que mata pessoas que pensam diferente está mais próxima de ser a religião verdadeira, ou uma pessoa que diz para nós amarmos os nossos inimigos? Claro que essa que diz para nós amarmos os nossos inimigos está mais próxima de ser a verdadeira e a real. É uma tolice a pessoa chegar nessas conclusões. Existem tantos deuses, tantas religiões, e só a sua é verdadeira? Sim, porque dá para filtrar e saber qual que é a falsa e qual que não é. É simples assim, e a gente sabe que em Jesus, qual é o erro que nós podemos dizer que encontramos em Jesus para dizer que ele é falso? Desafiar as pessoas, qual é o erro que encontramos em Cristo para dizer, não, isso não é verdade, isso não é verdadeiro. Os ensinamentos desse tal de Jesus não são reais. Qual é o erro que nós encontramos nele para afirmar isso? Nenhum. Não tem. Jesus Cristo ele é único e exclusivo. Se nós quisermos estarmos em Deus, se nós quisermos viver em amor, em santificação, se nós quisermos vencer o mundo. Porque fora de Jesus, longe de Jesus e sem Jesus, não tem como. Como ele mesmo vai dizer. Também no Evangelho de João, lá no capítulo 15. Estejam em mim e eu estarei em vocês e vocês vão dar muito fruto. Porque sem mim, nada vocês vão poder fazer.
E de fato, sem Jesus, nada a pessoa pode fazer. Ela pode até realizar alguma coisa, mas como a gente está falando, sempre com aquele senso de dever, de obrigação. Ela nunca vai ter prazer naquilo. Ela sempre vai fazer com aquele sentimento de eu estou fazendo porque eu sou obrigado. Não é porque eu gosto disso. Não é porque eu amo a pessoa para quem eu estou fazendo isso. É porque eu me sinto obrigado a fazer. Eu estou aqui nessa religião e estou sendo obrigado a fazer isso. Ela pode até fazer, mas não da forma como Jesus está dizendo que sem Ele a gente não faz. Que é amando a Deus acima de todas as coisas, em amor ao próximo e em amor a nós mesmos. Porque quando nós obedecemos a Deus, a gente está se amando, gente. Porque ao contrário do amor a Deus, assim, do ódio destilado contra Deus, a pessoa está cultivando para si ira no dia do juízo. Então essa pessoa não tem consideração nem por si mesma. Estando em Jesus, a gente frutifica, a gente desenvolve essa fé que vence o mundo. E a gente vê uma coisa importante aqui nos textos, que a gente nem leu no versículo 6, mas no final do versículo 6 diz: porque o Espírito é a verdade. Falando do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é a verdade. Sem Ele, tudo isso que a gente está falando aqui é impossível. Sem o Espírito Santo é impossível até a pessoa conhecer Jesus, saber sobre Jesus, vê-lo, enxergá-lo. A pessoa não consegue, né? Então é importante que a gente lembre-se também das palavras e da ordem que Jesus dá sobre a petição insistente, inclusive, do Espírito Santo. Ah, mas a pessoa já é crente, já tem. Sim, mas a gente tem ordenanças, mandamentos nas Escrituras para dizer, para nós estarmos sempre cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A pessoa pode se tornar mais cheia, mais santificada, pode buscar mais desse Espírito sobre si. Então a gente pede, faz o que Jesus está falando: pedir, dá-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á a porta, buscar, encontrareis, porque todo aquele que busca encontra, todo aquele que se bate a porta abre. Então temos esse incentivo: busquem pelo Espírito Santo, peça, dedique tempo, dedique devoção e peça mesmo com fervor, porque é Ele que promove isso tudo na gente. É Ele que vai desenvolver um amor no coração por Deus. É Ele que vai desenvolver um amor pelos irmãos. É Ele que vai desenvolver a fé em Jesus Cristo. É Ele que vai desenvolver vida de santificação. É Ele que vai desenvolver uma transformação de caráter e de coração. Sem Ele tudo isso é impossível. É impossível, né? Então busquemos a Ele. É Ele que faz com que os mandamentos de Deus para nós sejam amáveis e não uma coisa pesada e que arreia as costas. Tudo isso. Então, a conclusão desse texto para nós é isso: a exclusividade que Jesus tem na salvação, na santificação e na transformação do coração humano. Não tem nenhum outro jeito, não tem outro método, não tem uma filosofia, uma fórmula secreta, um outro Deus, uma outra entidade. Não tem. E se a pessoa não tiver Jesus Cristo, ela padece mesmo. Em vez de vencer o mundo, como a gente está vendo aqui escrito em João, ela vai ser vencida por ele. Vai ser sempre cativa desse mundo que vai passar. E vai passar junto com ele. Mas ao contrário disso, crendo única e exclusivamente em Jesus, permaneceremos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos rendidos à pessoa de seu Filho, em sinceridade, verdade e amor. E a busca pelo Espírito Santo, porque é a única pessoa que vai tornar tudo isso possível para nós. Nós mesmos não conseguimos fazer. Jesus mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus todo o nosso esforço é inútil. Não serve para absolutamente nada no tocante à salvação e à fé que vence o mundo. Amém? Vamos orar nesse momento em agradecimento por essas palavras que a gente acabou de ler. Pedir a Jesus que nos dê essa graça de sermos vitoriosos, triunfantes sobre o mundo e amorosos para com Deus e para com o nosso próximo. Santo Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor porque tem falado conosco através da sua palavra mais uma vez. Agradecemos porque o Senhor tem sido benigno e misericordioso conosco para nos congregar aqui nesse lugar, dia após dia, para ouvirmos a sua santa palavra, coisa que nós nem merecemos. Nós não somos dignos. Em tantas vezes ao longo das nossas vidas, a gente até às vezes dá as costas para esses ensinamentos, e o Senhor insiste ainda em cuidar de nós, em zelar de nós, sempre nos ensinando porções da sua bondosa e bendita palavra. Pedimos ao Senhor, humildemente, já que o Senhor falou conosco através desse texto, pedimos então ao Senhor, que é o único capaz de realizar, e nós entendemos isso,
Que o Senhor preencha o nosso coração com uma nova natureza, com um novo pensamento, o nosso coração com uma novidade de afeições que faça com que nós tenhamos amor genuíno pela pessoa do seu Filho Jesus, amor pelos seus mandamentos e apego com uma vida de santidade que lhe seja agradável, que lhe seja satisfatória, baseado nesse amor que nós somos ensinados nas Escrituras a termos pelo Senhor. A amarmos o nosso próximo, a amarmos os nossos irmãos, porque como é dito na sua palavra, quão bom e quão suave, quão agradável é que as pessoas vivam unidas como se fossem irmãos, porque o Senhor mesmo vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que assim seja em nosso meio, que assim seja no meio de todo o seu povo espalhado sobre toda a face da terra, porque nós entendemos que nós somos completamente dependentes do Senhor para isso. Entendemos que somos dependentes do seu Filho Jesus e do seu Espírito Santo. Porque Ele mesmo vai dizer para nós, sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Essa é a nossa real condição diante do Senhor, ó Deus. Nós não podemos fazer coisa alguma, e o que fizermos não terá valor nenhum. O que fizermos não será penoso, pesado, árduo demais. Nunca será por agrado, por amor e satisfação em agradar ao Senhor acima de tudo. Pedimos que o Senhor nos conduza em bom caminho e nos dê a graça de termos a fé vitoriosa, que o Senhor mesmo diz aqui, que é a fé que vence o mundo. Todo aquele que nasceu do Senhor vence o mundo. E a nossa vitória, a nossa fé, exclusivamente no seu Filho Jesus. Pedimos que o Senhor nos encha do seu Espírito Santo, por graça e misericórdia, porque se não for por Ele, se não for pela pessoa dEle, nós não temos condição alguma de realizarmos nenhuma dessas coisas que a sua palavra nos diz. Nós não temos condição alguma de darmos um único passo na vida de fé e de obediência sem o seu Espírito Santo. E cumprimento ao mandamento de Jesus, o seu Filho, que nos mandou e nos ordenou a buscarmos com insistência por esse Espírito. Pedimos aqui que o Senhor nos dê a graça de sermos cheios dele, de termos os nossos pensamentos amoldados por ele, as nossas atitudes e ações guiadas por ele, todos os dias da nossa vida, em que de dia após dia a gente venha buscar cada vez mais em obediência àquele mandamento que diz: enchei-vos do Espírito. É o que nós pedimos para o Senhor, nós pedimos para todo o seu povo, que seja um povo avivado. Pedimos ao Senhor, assim como o profeta também pediu: aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Aviva o seu povo sobre a face da terra, pelo seu Espírito Santo, que encontremos a nossa alegria, satisfação e desejo, afeições pela pessoa bendita do seu Filho Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre toda a face da terra. E nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado para a glória de Deus. Amém?